Muito bem, meus irmãos, vamos então ao nosso estudo. Hoje eu trouxe um tema que eu já tratei com a igreja, mas como no domingo passado nós falamos sobre a Reforma Protestante, eu quis prolongar um pouco o aspecto da influência da Reforma Protestante no mundo. E temos muita coisa a ser notada, coisas que geralmente nós não percebemos, tá? Como foi a Reforma Protestante um movimento abençoado, de que até hoje nós colhemos coisas importantes, tá? Então nós vamos orar mais uma vez pedindo a bênção de Deus. Pai Santo, nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco por meio da tua palavra e te pedimos agora que nos abençoe com esse estudo, para que possamos, Pai, perceber os teus poderosos feitos na história da humanidade e aquilo que nos foi legado por filhos do Senhor que foram usados no passado. Ajuda-nos, portanto, abençoa-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Muito bem, então eu dei o título de A Influência do Calvinismo no Mundo. Vamos sem o controle mesmo. Ok, voltou. Deu certo. Eu começo citando Mateus 5,16, palavras de Cristo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus não nos chamou para vivermos em mosteiros, Deus não nos chamou para vivermos em conventos, Deus nos chamou para brilharmos a luz de Cristo no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós estejamos, e foi isso que aconteceu com nossos pais no passado. Então eu vou falar da influência do calvinismo. O que é calvinismo, irmãos? É o que nós chamamos do aspecto da Reforma Protestante mais inclinada ao movimento que começou com João Calvino. Então entenda-se, igrejas presbiterianas, batistas reformadas, a própria igreja reformada, tá? É disso que nós estamos falando. Vamos ver qual foi a influência na educação. Não sei se quem está aí no fundo consegue ler. Está dando leitura, gente? Não, né? Se vocês quiserem vir mais para frente, fiquem à vontade, tá? Mas eu vou lendo aqui os tópicos. Primeiro, analfabetismo expressivo na Idade Média. Isso foi um fato. Na Idade Média, só tinha acesso à escola pessoas, nem era escola, né? Só tinha acesso aos estudos pessoas de posse. Geralmente você tinha mestres que ensinavam particularmente, e pessoas do clero, né? A Igreja Católica Apostólica Romana sempre providenciou o ensino para os seus religiosos. Agora, a população, a massa, essa não tinha acesso à educação. Então havia um índice de analfabetismo gigante ali na Idade Média, tá? Estudo apenas para aristocratas e o clero. Os livros estavam nos mosteiros. Veja, a gente nem percebe o quão é fácil hoje você ter um livro na tua mão. Na Idade Média, gente, isso não existia. Um livro, ele tinha que ser copiado à mão para outra pessoa ter o livro. Imagine o trabalho, o processo, os custos. Então foi apenas com a invenção de Gutenberg dos tipos móveis. O que é isso? Ele teve a ideia: eu vou criar letras em objetos, né, como se fossem pequenos carimbos, tipos móveis, e aí eu pego uma página, monto todas as letras, passo pela tinta, e aí você tem uma produção dessa página. Então imagine a velocidade que foi você fazer algo assim do que escrever à mão. E assim nasceram os primeiros livros. Aliás, o primeiro livro de Gutenberg foi a Bíblia, a famosa Bíblia de Gutenberg, tá? E Deus, por sua providência, fez com que isso acontecesse na época da Reforma, de modo que os escritos de Lutero se espalharam com uma rapidez impressionante na Europa, tá?
Antes disso, então, o povo não tinha acesso a livros. Ah, pastor, mas o povo ia na missa e era ensinado. Não, na missa a língua era o latim e o povo não sabia latim. Então você imagina aquelas multidões indo para a igreja e chegando na igreja, um padre fazendo toda a cerimônia de costas numa língua incompreensível. Apenas os nobres conheciam latim. O povo não entendia nada. A única fonte de pouco e parco ensino que aquele povo tinha eram os vitrais da igreja, porque nos vitrais de muitas igrejas havia histórias bíblicas. Aí o povo ficava lá olhando para os vitrais. Não tinha Bíblia, não tinha livro, não entendiam a missa, era toda em latim. A única fonte de ensino eram os vitrais das igrejas. Daí veio a expressão cunhada pela Igreja Católica Apostólica Romana de que as imagens eram o livro dos ignorantes. As imagens são o livro dos ignorantes. Por isso é necessário ter imagens para os ignorantes. Percebeu? Percebeu como mudou na Reforma Protestante? Os reformados, na sua maioria, passaram a traduzir a Bíblia para a língua do povo. Antes mesmo da tradução, alguns pré-reformadores passaram a pregar a Bíblia na língua do povo. John Huss, por exemplo, na Boêmia, ele foi capturado pela igreja, julgado, condenado e morto pela Inquisição, porque ele passou a pregar a Bíblia na língua do povo. E o povo começou a entender o Evangelho e começou a se converter. A igreja foi lá, capturou ele e o queimou, porque não era para pregar na língua do povo, era para pregar em latim. Tá? Então, os pré-reformadores passaram a pregar na língua do povo, os reformadores passaram a traduzir a Bíblia na língua do povo. Martinho Lutero, em 11 semanas, traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. E agora o povo da Alemanha tem o Novo Testamento na sua língua. Agora, finalmente, eles vão conhecer o Evangelho. É por isso que a reforma explodiu. A igreja perdeu o poder. Agora o povo tinha a Bíblia nas próprias mãos. E como disse Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aconteceu. Agora, além disso, Lutero foi o primeiro a criar uma escola pública gratuita para as crianças. Olha aí o reformador na educação. Lutero na Alemanha. Calvino criou também uma escola lá em Genebra, chamada Academia de Genebra, que era uma escola para crianças e depois atingiu também adolescentes e jovens. Eu vou dar detalhes daqui a pouco. Iniciou-se em 5 de junho de 1559, ela ficava anexa à Catedral de Saint-Pierre, que era a igreja de Calvino, e tinha 2 níveis, colégio e seminário. O colégio começou com 280 alunos, de novo, era ensino gratuito, tá, gente? Isso era uma coisa inédita ali naquela cidade, ensino gratuito para 280 alunos. O seminário, que era uma fase acima, ele era em 3 anos e tinha 162 alunos. Na morte de João Calvino, em 1564, a Academia de Genebra tinha 1.200 alunos no colégio e 300 alunos no seminário. Grande, não? Grande. Há muitas escolas por aí que não tem essa quantidade de alunos. Então, muita gente foi beneficiada. Ambas as escolas eram gratuitas, precursoras da educação pública moderna. Havia um departamento de Direito e Medicina e as pesquisas fomentaram avanço cultural e científico. Ainda hoje está lá, virou Universidade de Genebra. E há um detalhe, o seminário, com esses mais de 300 alunos, tornou-se um celeiro de missionários, homens, jovens, homens e mulheres que viajaram para outros países, chegando no Brasil. Lembra-se da história do Brasil, do episódio da França Antártica? Ali no Rio de Janeiro, franceses no Brasil, eles vieram a mando de Calvino, eles eram pastores ligados a João Calvino, tá? Então acabou se tornando um centro de missões, influenciando muita coisa. Então essa é
rapidamente, né, a influência do ensino por causa da reforma, por causa do calvinismo. Eu não coloquei ali, mas sempre foi lema entre os presbiterianos a questão da educação. Sempre foi lema você estabelecer uma igreja e do lado da igreja uma escola, para que a região seja educada a fim de compreender a Bíblia. Então, não é raro você visitar algumas cidades do país e você encontrar a igreja presbiteriana e uma escola do lado. A Universidade Mackenzie é fruto disso. Começou como uma escola para crianças no passado, escola americana, e foi crescendo até se tornar a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que hoje não está só em São Paulo, mas em várias cidades, em várias capitais. Mas foi fruto desta visão. Nós precisamos educar as pessoas primeiro para que elas tenham condições de ler a Bíblia por si próprias, tá? Esse foi sempre o lema. Então há uma forte influência do movimento reformado sobre a educação. A próxima área é a ação social. Genebra recebeu um enorme contingente de refugiados vindos da França, Itália, Inglaterra, Espanha e Holanda. Eu pergunto, por quê? Por causa das perseguições. Você se lembra que havia o Tribunal da Santa Inquisição. Então, aqueles que aderiram à reforma, eles eram perseguidos, capturados e mortos. Genebra se tornou uma cidade refúgio. As pessoas fugiam para Genebra para escapar da morte, para escapar da Igreja Católica. Veja que tempos, não é? Que tempos terríveis. E Genebra recebeu então uma quantidade de refugiados enorme. Imagine, alguém se lembra qual é a população de São Paulo? 10 milhões? 11 milhões? Imagine se a nossa cidade de São Paulo, em 10 anos, recebesse 5 milhões de refugiados. Ia ter uns probleminhas, não ia? Imagine a quantidade de pessoas morando na rua, a quantidade de pessoas praticando delitos, roubos, tentando emprego e não conseguindo. Do ponto de vista de administração de uma cidade, seria um desafio muito grande. Isso aconteceu em Genebra. Entre 1550 e 1560, 10 anos, a população passou de 13.100 para 21.400 habitantes. Quase, faltou um pouco para dobrar, né? Mas mais da metade do que era antes, né? Talvez metade. Mas veja o impacto que isso produz numa cidade. Refugiados chegando com suas famílias, sem trabalho, é óbvio, e sem recursos. Calvino instituiu então, em 1541, o diaconato para cuidado dos pobres e dos doentes. Calvino pegou a junta diaconal da igreja e expandiu para ser uma junta diaconal para a cidade, tá? Essa foi a ideia. Então, com muitos diáconos trabalhando, mas para acudir as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade. Os recursos vinham de doações do próprio povo, suplementadas pelo Estado. Então, tanto Calvino quanto os outros pastores de Genebra trabalhavam com aqueles que tinham mais posses para fazerem doações, e o Estado entrava também, a administração de Genebra. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Genebra não tinha um prefeito. Genebra tinha uma administração uma administração de conselhos, né? Eram pequenos conselhos que cuidavam da administração. Pessoas eram nomeadas para esses conselhos e cuidavam da cidade. Não tinha uma pessoa. Calvino não era o prefeito da cidade. Calvino era um pastor encarregado dos aspectos religiosos, e entrava essa área aqui também. Eram consistórios, tá? O nome da palavra, que eram pequenos conselhos. Então, os pastores trabalhavam para que aqueles que tinham mais recursos doassem, a cidade entrava com recursos também. Houve um esforço em empregar os refugiados. Aqueles que não achavam emprego em sua profissão iam trabalhar
provisoriamente na construção das fortificações da cidade. Então, eles tentavam encaixar as pessoas em empregos. Quando não dava, os homens especialmente iam trabalhar nos muros da cidade, que era trabalho que não faltava, né, as fortificações. Mas havia esse cuidado em tentar empregar todo mundo. A mendicância, a prostituição e a ociosidade foram proibidas. Por quê? Porque quem quisesse trabalhar tinha trabalho. Então, quem não ia trabalhar é porque não queria, é porque estava na ociosidade, para não usar um termo mais ruim, não é? Eram ociosos. Em 1539, um edito contra os vagabundos, surgiu a palavra. Mas não fui eu, tá? Eu estou usando o Bielê, que fala bastante sobre isso. Então, abre aspas. Decretado que se faça proclamação pública de que todos os vagabundos estrangeiros que não tenham meios de ganhar a vida sejam obrigados a deixar a cidade em 3 dias, e os outros todos da cidade devem trabalhar, cada um na sua profissão, sob pena de serem postos em prisão. Então, teve que ser duro assim, porque oportunidades de trabalhar tinha, tá? Como eu falei, tentavam encaixar os trabalhadores nas áreas, quando não dava, os homens iam trabalhar nos muros da cidade. E, gente, eles não iam trabalhar acorrentados, era um sistema bem humanizado, tá? Então, tinha oportunidade de trabalho. Quem se recusava a trabalhar, recebia uma pena dessa, tá? Deveria deixar a cidade, ou se não deixasse, iria ser preso. Isso revolucionou a dinâmica da cidade. Mendicância, prostituição e ociosidade foram proibidas, pois os reformadores estão constantemente preocupados com a formação profissional da população em geral e da juventude, dos sinistrados e dos refugiados em particular. Havia essa forte preocupação, era uma junta diaconal cuidando desse povo. Em 29 de dezembro de 1545, Calvino interveio junto ao pequeno conselho para que fosse desenvolvida a indústria de tecelagem a fim de gerar empregos ao povo. Então, Calvino estava constantemente tentando criar oportunidades de emprego e ele pensou, vamos fazer uma tecelagem para empregar muita gente. Em contraste com Genebra, veja como era a mesma situação na França católica. E aí, por comparação, você vai perceber a humanidade que era dada em Genebra. O afluxo dos pobres e mendicantes às cidades aí forma um exército de indivíduos sem trabalho que bem depressa se tornam ladrões e batedores de carteira. Francisco I declara guerra aos biltres, vagabundos e outros pedintes que enchem as ruas e praças, mas ao invés de prover-lhes ajuda material e meios de encontrar emprego, são reduzidos a trabalhos forçados, trabalham agrilhoados, acorrentados, 2 a 2, sob a ameaça do chicote ou da prisão, em obras de utilidade pública, remoção de lama e imundícies, fossas, etc. Os pobres são obrigados a usar vestes distintivas em Paris, com um sinal especial, uma cruz de tela amarela e rosa no ombro direito. Não são meros homens a quem é preciso dar ajuda, pelo contrário, são seres postos fora da sociedade que é preciso impedir de a mancharem. Então veja, além de acorrentar essas pessoas para que eles trabalhassem em trabalhos forçados, eles deveriam usar uma cruz na roupa, uma cruz de tela amarela e rosa no ombro direito. Onde foi, em que regime que nós vimos que determinado grupo era marcado também com um sinal na roupa? No nazismo, não é? Eles eram marcados, se eu não me engano, com a estrela de Davi, para diferenciá-los como judeus. Olha aqui os franceses católicos fazendo a mesma coisa com pessoas que chegavam. Você deve se perguntar, pastor, por que eles estavam fugindo para uma cidade católica? Porque às vezes a perseguição, a Inquisição atingia de modo mais enfático e forte outros países, a Espanha, por exemplo, né? E Portugal, por exemplo. Então, em alguns lugares, embora católicos, a Inquisição não colocava as suas mãos.
O diaconato em Genebra foi precursor das sociedades voluntárias dos séculos 19 e 20. Martin Bucer, um pastor reformador lá de Estrasburgo, chegou a dizer do diaconato que, sem ele, não pode existir verdadeira comunhão dos santos. Lembra do que nós temos falado, que os cristãos são conhecidos pelo amor? Eis um grande exemplo de amor. Esse pessoal veio sem casa, sem comida, sem nada, em Genebra, e os pastores, a junta diaconal da cidade, deu um jeito de cuidar desse pessoal. Por isso que o Bucer fala nesses termos: sem o diaconato não pode existir verdadeira comunhão dos santos, porque era uma manifestação de amor da igreja de Genebra para com aqueles que precisavam. Calvino, no sermão sobre 1 Timóteo 3, 8 a 10, referindo-se ao diaconato, escreveu que: se queremos ser considerados cristãos e queremos que creiam que há uma igreja entre nós, esta organização deve ser demonstrada e mantida. E no mesmo sermão: queremos demonstrar que a reforma entre nós, devemos começar neste ponto, o qual é que deve existir pastores que se importem com a pureza da doutrina e da salvação, mas também diáconos que cuidem dos pobres. Olha que bonito, que bonito. Interessante que Calvino organizou aquele exército de diáconos de uma forma muito inteligente. Parte dos diáconos iam atrás da arrecadação de recursos com o pessoal que tinha mais posses. A outra parte de diáconos ia fazer a catalogação do nome, é óbvio, né, das pessoas que iam receber os recursos, e nem todo mundo recebia. Porque se o diácono percebesse que o indivíduo ia usar recursos para alimentar o seu vício, um bêbado, né, ele não podia entrar na lista. Então havia critérios para que se ajudasse pessoas que de fato precisavam. Se você quiser aprofundar esse assunto específico, nós temos lá no canal do YouTube da igreja uma palestra do reverendo Marcos Kleber, em que ele tratou desses aspectos, tá? Lá ele aprofunda este ponto. Mas voltando aqui, a influência do calvinismo na ciência. Será que a reforma influenciou até a ciência? Sim. Entre os anos de 1666 e 1883, na Academia de Ciências de Paris havia 81,8% de cientistas protestantes e 18,2% de cientistas católicos. Então, majoritariamente, as ciências avançaram pelo lado protestante, tá? Pelo lado que sempre valorizou a verdade de Deus como uma verdade para regular todas as áreas. Há um lema famoso entre nós de que toda verdade é verdade de Deus. Matemática, física, química, se tem verdade, é de Deus. Note que as coisas de Deus não se resumem à igreja, porque não é só a igreja que é de Deus, o mundo é de Deus. Então todas as áreas científicas, tecnológicas, matemáticas, tudo é de Deus. Onde há verdade, Deus diz: é minha verdade. Tanto as ciências físicas quanto as biológicas eram controladas por calvinistas nos séculos XVI e XVII. A minha fonte agora é o Alistair McGrath. Calvino deu um fundamental impulso religioso à investigação científica da natureza, pelo fato de que esta era vista como um modo de discernir a sábia mão de Deus na criação. Em outras palavras, quando o jovem ele se interessava por ciência, por biologia, digamos que o incentivo era descobrir a beleza da criação de Deus. Eu vou investigar a criação de Deus. E não é à toa que, se você fizer uma lista dos principais cientistas, aqueles que ganharam o prêmio Nobel da ciência, inventores, mais de 90% eram homens que criam em Deus. Isso é fácil de pesquisar. Então, essa dicotomia que existe hoje, que diz assim: fé e ciência não conversam, isso é falso, isso é falso. Muitos cientistas cristãos, houve muitos inventores cristãos que fizeram a humanidade avançar.
Calvino, no prefácio do Novo Testamento, produzido por seu primo Olivetan é aquele que tudo indica evangelizou João Calvino, tá? E ele fez um prefácio ao Novo Testamento. Na verdade, Calvino, no prefácio ao Novo Testamento, Olivetan traduziu o Novo Testamento para o francês e Calvino fez o prefácio. Então, Calvino escreve assim: as Escrituras nos fornecem os óculos por intermédio dos quais nós podemos enxergar o mundo como a criação e a expressão de Deus. Elas não nos fornecem um acervo infalível de informações astronômicas e médicas, nem nunca pretenderam fazê-lo. As ciências naturais são, desta forma, efetivamente emancipadas das restrições teológicas. Em outras palavras, a Bíblia não fica tratando de assuntos científicos, biológicos. A Bíblia, ela é a revelação de Deus para a nossa alma. Deus revelou-se de uma forma majestosa e com uma variedade de sabedoria na criação. A criação é um livro também para nós conhecermos as maravilhas de Deus. E muitos cientistas se maravilham com a criação de Deus, fazendo pesquisas tanto na área da natureza, quanto cientistas que vão investigar o cérebro, cientistas que vão mapear o DNA. Você tem informações espetaculares em tudo aquilo que Deus criou. Calvino, comentando o Salmo 8:1, existe diante de nossos olhos em toda a ordem da natureza os mais ricos elementos a manifestarem a glória de Deus. Abraham Kuyper, muito tempo depois, Abraham Kuyper foi um pastor, foi primeiro-ministro da Holanda, foi jornalista. Deus deu muitos dons a Abraham Kuyper. Ele defendeu que o decreto de Deus e, por consequência, a estabilidade das leis físicas são um impulso para o estudo científico. Essa curiosidade piedosa de descobrir a criação de Deus, descobrir como é que as leis da física funcionam, como é que a sabedoria de Deus está espalhada por toda a criação. O livro da natureza e a graça comum, Kuyper falou sobre isso, né? A natureza é um livro que abre as páginas para nós vermos as grandezas de Deus, e a Bíblia fala de uma graça comum, isto é, Deus faz nascer o sol, não só sobre os crentes, mas sobre toda a criação. Ele faz vir chuvas sobre todos, estações frutíferas sobre todos. É a graça de Deus que é comum a toda a criação. Deus derrama dos céus como que fagulhas do seu conhecimento para o desenvolvimento da biologia, da física, medicina, tecnologia, literatura e artes em geral. Logo, investigação científica e busca por conhecimento é apropriação do conhecimento que vem de Deus. A ciência avança porque Deus deixa. A tecnologia avança porque Deus como que solta fagulhas do seu conhecimento e assim o mundo avança. Não tenha dúvida de que, por exemplo, câncer não tem ainda uma cura porque Deus não permitiu. O dia que Deus derramar algumas fagulhas do seu conhecimento, um pesquisador fala: encontrei. Tá? Toda a verdade é de Deus e vem de Deus, Ele é a fonte. Na Idade Média, a verdade estava aprisionada pelo romanismo, pelo Tribunal da Santa Inquisição. O retorno à predestinação retirou o poder de Roma quanto à excomunhão. Por quê? Porque Roma ameaçava: se vocês não nos seguirem, se vocês discordarem, vocês vão para o Tribunal da Santa Inquisição, ou vocês vão ser excomungados. Muitos reis foram ameaçados por papas: se você não voltar atrás, é excomungado. E ser excomungado naquela época significava o quê? Ir para o inferno. Fora da igreja não há salvação, se me tirarem da igreja, eu vou para o inferno. Quando os reformadores começaram a expor a Bíblia, mostrando que Deus salva pessoas nos seus planos eternos, que antes da fundação do mundo Deus escolhe pessoas que vão ser salvas, que a salvação pertence ao Senhor e não pertence a uma igreja, as chaves,
foram como que tiradas da Igreja Católica Apostólica Romana. As pessoas perceberam que não estavam reféns mais da Igreja Católica Apostólica Romana, porque a salvação pertence ao Senhor. Isso foi libertador. As universidades reformadas incentivaram então o progresso científico, que antes estava aprisionado dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Lembre-se que Galileu Galilei teve que se retratar porque ele confirmou as teses de Copérnico. Copérnico viu pela observação que o centro do nosso sistema não era a Terra, como a Igreja Católica propunha, era o Sol. Ele teve que se retratar, porque ninguém discorda da Igreja Católica. E se ele não se retratasse, ele seria morto. Giordano Bruno não se retratou e foi morto. Então a Igreja Católica tinha um monopólio até sobre a ciência, sobre a astronomia, e a Reforma Protestante quebrou isso. Vamos agora à influência do calvinismo na economia. Na economia. Deixa eu só regular meu tempo aqui. Tá. Vamos falar de ética protestante. Há 3 elementos fortíssimos que os reformadores trabalharam com conceitos bíblicos no campo da economia, que é uma coisa, irmãos, que se colocada em prática numa sociedade, transforma a sociedade, tá? Os conceitos são trabalho, poupança e frugalidade. Frugalidade é vida simples, não ostentação, não desperdício, vida simples, tá? Trabalho, poupança e frugalidade. Então, primeiro, vamos aqui da primeira engrenagem, trabalho. Na concepção católica romana, trabalho é maldição. Na concepção protestante, biblicamente falando, o trabalho é bênção. Um católico vai dizer, não, o trabalho veio por causa da queda. Lembra do versículo? Do suor do teu rosto agora comerás o pão. E nós vamos voltar um pouquinho na Bíblia e dizer, Adão já trabalhava. Deus já havia dito para Adão, Adão, você vai cuidar desse jardim. E esse jardim, irmãos, não é o jardim que a gente tem aí na frente da igreja. Era um jardim com árvores frutíferas. Era uma pequena floresta, o Éden. E o que Adão fazia? Adão cuidava da jardinagem toda. É coisa fácil cuidar de jardinagem? Você faz em 10 minutos? Se for um jardim do nosso tamanho, o nosso jardineiro, Eduardo, gasta algumas horas aí, né? Para arrumar o nosso jardim. Imagine um Éden, com árvores, com coisas para serem podadas, para serem cultivadas. Então, Adão trabalhava sim, antes da queda, trabalhava. O que a queda fez foi tornar o trabalho sofrido. Agora é do suor do teu rosto, agora você vai sofrer para obter o sustento. Então, biblicamente falando, o trabalho não é maldição, o trabalho em si é bênção, é bênção. E Lutero, quando foi traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão, como todo tradutor, ele teve que fazer escolhas, né? Quando você traduz, você tem que escolher as palavras mais próximas. E ele tinha uma escolha para traduzir a palavra do grego trabalho para o alemão. No alemão, Silvana está aqui para testemunhar, no alemão nós temos Arbeit ou Beruf. Arbeit é trabalho sofrido, é trabalho difícil. E Beruf é mais trabalho vocacional. Então, na escolha de palavras, se Lutero fosse um católico, ele teria ido para Arbeit. Como ele já estava livre dessas amarras, ele foi para Beruf, que é um trabalho mais vocacional. E no Brasil? E na língua portuguesa? E na herança católica dos portugueses que nós temos? Nós temos a palavra trabalho, que vem na sua origem de uma palavra que é tripalium, até parece, né? E tripalium era o quê? Um instrumento de tortura, de 3 paus. É por isso que está no inconsciente coletivo a ideia no Brasil de que trabalho é o quê? Tortura. A própria palavra aponta para isso, tá? Então veja as heranças que nós temos. Nós estamos num país de herança católica, tá? Por isso que trabalho para nós já nos passa essa ideia de
tortura, sofrimento. A própria palavra nossa aponta para isso. Logo, se, vamos ver a lógica, se para o romanismo trabalho é maldição, quanto mais braçal for este trabalho, mais maldito é. Quanto menos braçal, menos maldito. E aí, no romanismo, qual é o trabalho menos braçal? É o trabalho dos padres, é a contemplação. É a contemplação. Então, na Idade Média, os padres, os monges, ficavam contemplando. Por exemplo, pensando quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. É um trabalho muito útil, né, para a humanidade. Ou então, se Adão não foi gerado de um útero, será que ele tinha cordão? Será que ele tinha umbigo? Um umbigo é do cordão umbilical, não é? Será que Adão tinha umbigo? Então, temas extremamente relevantes, né? Eu estou sendo bem irônico aqui, mas essa é a contemplação, é não colocar a mão na massa. E aí você percebe como no nosso Brasil, os primeiros que chegaram, os portugueses, muitos deles não queriam colocar a mão na massa. Tentaram os índios primeiro, não deu certo, trouxeram escravos, porque dentro da ética de trabalho católica apostólica romana, não é para trabalhar, trabalho é maldição. Veja o desenvolvimento, compare os países, compare Espanha e Portugal com Inglaterra e Estados Unidos, em termos de desenvolvimento, progresso, números. Compare países protestantes com países de origem católica apostólica romana. Compare o Brasil, veja como o Brasil foi um país explorado no começo, levaram muitos recursos daqui e continua sendo explorado, né? Hoje quem leva os nossos recursos são os políticos, né? São eles que nos tiram de tudo que nós temos aqui, porque não há essa ética protestante, sabe? De desenvolvimento, de trabalhar para a glória de Deus. Eu estou fazendo esse trabalho não é para encher meu bolso, é para glorificar a Deus. Falta essa matriz de pensamento de usar o trabalho para glorificar a Deus. Esse é o problema. Todo trabalho é uma forma de glorificar a Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Há um autor que fala o seguinte: que seja lavando louça, varrendo um quintal, ou um pastor pregando, quer dizer, seja uma dona de casa, nos trabalhos de casa, ou um pastor pregando, ambos estão glorificando a Deus, ambos estão glorificando a Deus. Então, é uma visão diferente de vocação, de trabalho. Deus não chamou todo mundo para ser pastor, Deus chamou pessoas para atuarem no ramo financeiro, porque a matemática é de Deus. Deus chamou pessoas para serem engenheiros, Deus chamou pessoas para serem pedreiros, professores, cientistas, médicos, enfermeiros, donas de casa. Deus chama, Deus equilibra a sociedade chamando pessoas para todas as funções. Nem todo mundo vai ser médico, por exemplo. Tem alguns de nós que se vê sangue e desmaia, não é assim? Deus não chamou todo mundo para ser médico. Há aqueles que limpam as ruas, aos lixeiros. Deus não chamou todo mundo para ser lixeiro. Meu pai costumava brincar que se ele fosse lixeiro, ele teria que andar com um vidrinho de heno do lado, né, para suportar o cheiro. Então, Deus equilibra a sociedade com várias vocações diferentes e todas devem ser usadas para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Esse é o ponto. Então, 1 Tessalonicenses 4, de 10 a 12, abra comigo. 1 Tessalonicenses 4. De 10 a 12, diz assim: e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente,
cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Veja a Bíblia dizendo que nós devemos trabalhar, e trabalhar com dignidade, para não precisar de nada, e para acudir, né? Em outro lugar, em Efésios, eu vou chegar em Efésios daqui a pouco. Então essa é a primeira engrenagem, o trabalho. Então, o Filho de Deus, o discípulo de Cristo, sim, presbítero. Em complementação ao que eu estava falando em Tessalonicenses, nós também temos em 2 Tessalonicenses 3,10. Aquele que não quiser trabalhar, que não coma? É isso? Exatamente. Exatamente. Pois é, e isso dá base para o que foi feito em Genebra, né? Olha, vocês não querem trabalhar, então não vai ter comida, tá? A Bíblia nos diz isso, exatamente. Muito bem, a primeira engrenagem. A segunda engrenagem é a da poupança. Então veja o que vai se formando aqui. Imagine uma cidade que todo mundo trabalhe para glorificar a Deus. Eu vou ser o melhor funcionário, eu vou fazer o melhor, porque o meu trabalho está glorificando a Deus. E agora você tem uma cidade com excelentes funcionários. Você vai ter um desenvolvimento nessa cidade, você vai ter recursos, vai ter dinheiro. A segunda engrenagem é da poupança. Com dedicação no trabalho, sobra de dinheiro. O que fazer com a sobra? Alguém leia, por favor, Efésios 4, 28. Efésios 4, 28. Olha só, aquele que furtava, não furte, trabalhe, para quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado. É muito bom quando você tem uma sobrinha de dinheiro e você vê alguém precisando e você tem condições de ajudar. Não é bom isso? Não é bom? E é assim mesmo, você não tem que juntar o dinheiro que sobra para você. Você tem que ter olhos para ajudar as outras pessoas. Pense numa sociedade que tem um nível de desenvolvimento, porque todo mundo está trabalhando para glorificar a Deus, geração de riqueza, e essa riqueza não é egoisticamente guardada, mas ela serve para ajudar outras pessoas. Veja como essa sociedade vai andar. Houve uma queda na desigualdade social em Genebra absurda, absurda. Aquela quantidade de pedintes, de mendicantes, foi quase que anulada por conta dos recursos, né, do trabalho que era oferecido, das ajudas que vinham. Então isso é bíblico. E a terceira engrenagem é a da frugalidade. É uma palavra para a vida simples, sem ostentação, considerando que não somos donos, mas somos mordomos. Salmo 24:1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Deus é dono de tudo. A gente fala assim, o meu celular, o meu carro, a minha casa. Na verdade, nada é nosso, porque a gente morre e deixa tudo. Aí os herdeiros vão brigar, né? Aí eles vão morrer e outras pessoas vão brigar. E os bens ficam na terra, ninguém leva. Nós somos o quê? Nós usufruímos dos bens, ninguém leva. As pessoas vão morrendo e os bens vão passando para outros, porque são de quem? De Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. E 1 Timóteo 6,7 também fala sobre isso, que nós viemos sem nada para este mundo e adivinha, vamos voltar sem nada também. 1 Timóteo 6,7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tá? A continuação é: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então note, a percepção de que nós não somos donos de nada. E veja só, quando você acha que algo é teu, você pode até desperdiçar, né? Você fala, não, é meu mesmo, eu vou sair jogando dinheiro na rua para quem quiser pegar. Você pode desperdiçar.
Agora, quando alguém te entrega algo para você cuidar, aí você fala: opa, vou cuidar porque não é meu. Essa deveria ser a nossa atitude. Então, se você pode comprar uma calça de... Qual é um preço de calça jeans aí aceitável? R$ 200 compra uma calça jeans? 150? Por aí? Tá. Se você pode comprar uma calça de 150, por que você vai comprar uma de 3.000? Só por causa da etiquetinha? Percebe? Se você pode comprar uma bolsa de... Vou me arriscar, tá, irmãs? 200, 300 reais... Por que você vai comprar uma bolsa de 26.000, como um dia desses eu vi? Não precisa, né? Por quê? Porque o dinheiro não é teu, o dinheiro é de Deus. E você poderia comprar uma bolsa, ou homens, um celular, alguma coisa um pouco mais barata, e pensar nas pessoas que estão padecendo ao teu redor, percebe? Então a gente tem que pensar que o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus, nós usufruímos dos bens que Deus coloca na nossa mão. O contentamento deve ser resgatado. Eu já li 1 Timóteo 6,8, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes, e Provérbios 30, de 7 a 9, também trata sobre isso. Provérbios 30, de 7 a 9. Duas coisas te peço, não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 30 eu li, tá? Então veja que bonito. Agur falando: Senhor, não me dá nem a pobreza nem a riqueza. Não me dá a riqueza para que eu, tendo tudo, eu diga: não preciso do Senhor. O que é o caso de muitos ricos, né? Que não querem Deus porque acham que já tem tudo. Não me dá também a pobreza, a miserabilidade, para que eu tenha que furtar e profane o teu nome. Dá-me o pão de cada dia. E não é essa oração que nós fazemos? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é o contentamento. Veja, irmãos, a gente tem que avançar na vida, a gente tem que crescer, tem que estudar, né? Especialmente os jovens. Avance na carreira, glorifique ao Senhor, progrida, mas sempre com esse coração de que, primeiro, tudo o que eu tenho é dado por Deus e não é meu, eu estou usufruindo, e eu tenho que ter um coração generoso para ajudar as pessoas que estão ao meu redor, tá? Agora note, fechando esse assunto, imagine uma sociedade em que você tem excelentes trabalhadores gerando riqueza. Esses trabalhadores usam as sobras para ajudar as pessoas mais carentes, e eles têm vida simples, eles não gastam além do necessário, mais sobra ainda para ajudar os carentes. Isso aqui foi o que mudou Genebra, tá? Isso aqui colocado em operação, e foi por João Calvino, como pastor orientando o consistório, foi que transformou a economia de Genebra. Vamos para a influência do calvinismo nas artes, e eu acho que esse é o nosso último assunto para concluir. Calvino, escrevendo sobre a arte nas tendas de Jubal, comentando Gênesis 4, Jubal é colocado como o pai daqueles que tocam harpa e flauta, né? Colocou órgão aqui porque também tem a ver com sopro. Diz que essa passagem apresenta os excelentes dons do Espírito Santo. Em seu comentário de Êxodo, ele declara que todas as artes vêm de Deus e devem ser consideradas como invenções divinas. O que arte tem a ver com Deus? Tem tudo a ver, é o conceito de belo. Nós só sabemos o que é belo porque Deus é a fonte de todo o belo. Pergunta para você: você conseguiria inventar uma cor? Inventa uma cor aí para mim, uma cor que não existe. Sabe por que você não consegue? Porque todos os tons possíveis e imaginários de cores, a paleta de cores de Deus já cobriu tudo, já cobriu tudo. Se você entrar numa mata e der uma olhada nas tonalidades de verde, de marrom, você percebe que a paleta de Deus é gigantesca, tá? Então, o belo
foi criado por Deus. Nós só temos condições de olhar para algo e dizer, puxa, que bonito, e olhar para algo e dizer, isso aqui é horrível, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é a fonte de todo o belo que existe, entendeu? É por isso que nós temos prazer nos olhos. Você vai para um Foz do Iguaçu, né, dona Neuraci, e você vê aquela quantidade de águas, gigantesco. Aí você vai lá para... cadê a Vivian? Meu cérebro não está aqui. Você vai lá para os Lençóis Maranhenses, você fala, meu Pai, que maravilha da criação, que maravilha. E o Brasil tem muitos exemplos, tá? Vocês devem ter outros exemplos aí. É o prazer dos olhos. Você entra numa exposição de arte boa, com bons pintores, boas artes, você tem prazer nos olhos, de ver as cores, as formas, as luzes, as sombras, percebeu? Então a arte tem tudo a ver com Deus. Deus é a fonte do belo, tá? Aqui é Rembrandt, tá? Rembrandt foi um pintor bastante famoso dessa geração de protestantes. E Rembrandt trabalha muito com sombras e luzes. Geralmente o destaque está iluminado. É que aqui a imagem não está ajudando muito, mas dá para perceber, né, que o foco está iluminado. Aqui também é Rembrandt. Como portador da imagem de Deus, o homem possui possibilidade tanto de criar algo belo, como de deleitar-se nele. Kuyper falou isso. Então nós criamos coisas belas, né? Os irmãos que vão aí pelas artes, fazem desenhos bonitos, poesias, composições, irmãs fazem roupas, tricô, crochê. Deus nos deu essa capacidade de criação, de criar coisas e de deleitar-se naquilo que é belo. O mundo dos sons, o mundo das formas, o mundo das cores, o mundo das ideias poéticas não pode ter outra fonte senão Deus. E é nosso privilégio, como portadores de sua imagem, ter uma percepção deste mundo belo para reproduzir artisticamente e para gozá-lo humanamente. Então, ele resumiu tudo aqui. Tudo o que há de artístico que Deus nos possibilitou aproveitar vem das mãos de Deus. O fruto mais evidente da visão calvinista sobre as artes foi a Escola Holandesa de Artes, que revelou nomes como Frans Hals, Rembrandt van Rijn e Johannes Vermeer. Eu coloco aqui alguns exemplos de obras deles. Aqui Palhaço com alaúde, do Hals. Aqui é o Rembrandt, Homem do Capacete de Ouro, e você vê como a luz está aqui no capacete. Se você entrar num site de busca e colocar esses nomes, vem um monte de obras. E aqui o famoso Moça com Brinco de Pérola, é uma pintura muito famosa do Johannes Vermeer. Então eram pintores protestantes que produziram muita cultura nesse sentido. A rejeição da visão romanista entre o sagrado e o profano. Olha só, aqui eu tenho duas gravuras sobre Paulo. Na primeira é um pintor católico, tá? Na segunda é Rembrandt, que era protestante. E aí você percebe diferenças. Na católica há uma borda aqui, um frame, uma moldura vermelha e azul, que em obras católicas são símbolo de divindade e humanidade. Aqui, Paulo está com uma grande auréola. O que era a auréola nos quadros católicos? Santidade. Então não é Paulo, o homem, é o São Paulo, é santo, tá? Veja, se nós viajássemos no tempo para encontrar Paulo pregando numa igreja, não ia ter auréola. Alguém acha que ia ter? Não ia, né? Isso é uma invenção católica.
Aqui ele está maior, e tem um monte de pessoas aqui, mas aqui ele está maior justamente para mostrar a grandeza do apóstolo Paulo. E ele está escrevendo aqui uma mensagem em latim, que é justamente para reafirmar a igreja. Paulo não escreveu em latim, Paulo escreveu em grego. Tá? Então você tem vários elementos numa obra católica que são extremamente religiosos. Aqui você só sabe que é Paulo porque eu te falei. Porque se eu falar só isso aqui é um homem comum, você acreditaria. Paulo está aqui com escritos, com uma pena, não dá para ver aí, mas tem uma espada aqui atrás, que alguns interpretam essa arte. A espada pode ser uma lembrança do martírio de Paulo, porque ele morreu decapitado, ou pode ser uma referência à espada do Espírito, que é a palavra, porque ele está escrevendo. Então cabe aqui alguma interpretação, mas o ponto é o seguinte: protestantes faziam artes de pessoas que não eram religiosas. Aqui a grande diferença entre arte romanista e protestante, a questão do sagrado e do profano. Por quê? Na concepção católica romana, a arte, para ser sagrada, ela tem que ser religiosa. Se eu pintar uma família de manhã, alegre, tomando um café da manhã, isso é profano. Isso não é religioso. Para ser religioso, eu tenho que pintar Jesus na ceia, com todo mundo lá com auréolas. Isso é sagrado. Se eu pintar uma taça, uma bandeja com frutas muito bonitas, isso é profano. Se eu pintar a ceia, isso é sagrado. Então, o romanismo fez essa divisão. A arte só é sagrada se for religiosa, se tiver auréola, se mostrar personagens bíblicos. Se não for assim, é profana, sagrado e profano. Os reformadores chegaram nessa concepção e quebraram tudo, e falaram: ei, quem criou essa família que está alegremente tomando café da manhã? Não foi Deus? Quem criou as frutas? Quem criou o pôr do sol? Então, qualquer retrato que você fizer da criação de Deus, glorifica a Deus, é sagrado. Não existe essa diferença entre sagrado e profano. O ponto é, glorifica a Deus ou não? Esse é o ponto. E você vai pegar a arte feita por protestantes, você não vai encontrar auréola, mas é uma arte que glorifica a Deus. Note, e eu vou ser cuidadoso aqui, essa diferença que nós temos no Brasil, de que crente só pode ouvir música evangélica, música gospel, é católica, é sagrado e profano, tá? É sagrado e profano. E é tão incoerente que muito possivelmente, se você se casou uma vez na vida, ou se você foi em algum casamento, você viu os noivos entrarem numa igreja ao som da marcha nupcial, que não é religiosa, não é música religiosa. Então, veja que há uma incoerência no mundo evangélico. Não, crente só ouve música gospel. Note, há muita música gospel que a letra não glorifica a Deus, que é uma tragédia, não deveria existir. E há músicas que não são evangélicas, que glorificam a Deus, não são música religiosa, mas quando uma música é bem escrita, com uma bela poesia, uma bela melodia, harmonia, e fala de coisas que Deus criou, por exemplo, o amor entre o homem e uma mulher, está glorificando a Deus. Eu vou cantar essa música na igreja? Não, porque na igreja é adoração a Cristo, mas você não está proibido de ouvir. Agora note, ouvir com muito critério, tá? Então você vai ouvir música que de alguma forma não quebre os elementos da palavra de Deus. Um dia desses um pai, não aqui da igreja, me procurou muito preocupado, porque o filho dele estava ouvindo uns funks nacionais da pior espécie possível, cheios de palavrão, e eu falei: e o senhor está correto em se preocupar, porque ele está enchendo a cabeça dele de coisa que não glorifica a Deus de jeito nenhum. Então eu diria o seguinte: nós usamos música na igreja para adoração ao Senhor. Fora da igreja você pode consumir música devocional também, música
que glorifique a Deus, até mesmo para você encher a sua cabeça de coisas que glorifiquem a Deus. Mas você não é proibido a ouvir uma música, por exemplo, da MPB, com uma letra boa, né? Um cantor aí, não vou citar os nomes, mas um cantor famoso da música brasileira que tenha letras boas, não é pecado, não é pecado isso, porque se fosse pecado, a gente só poderia assistir televisão evangélica, noticiário evangélico, filme evangélico, programa evangélico, percebe? Você só poderia tomar ônibus evangélico, Uber evangélico, trabalhar em lugares evangélicos. Eu estou jogando o conceito aqui, estou extrapolando para perceber que é incoerente esse negócio. Nós vivemos num mundo e não fora do mundo. Nós estamos no mundo para brilhar a luz de Cristo no meio das pessoas, tá? A questão então não é sagrado e profano, a questão é, e os reformadores cuidaram disso, é você perceber aquilo que glorifica a Deus, aquilo que não glorifica a Deus. Quem trabalha muito esses conceitos, se você quiser aprofundar, é Francis Schaeffer, tá? Francis Schaeffer tem alguns livros que trabalham isso. Voltemos aqui para terminar. Sim, terminamos. Aqui várias recomendações de livros sobre calvinismo, influência do calvinismo. Depois, quando essa palestra for para o YouTube, você pode ter uma visão mais adequada. Perguntas, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum aspecto que não ficou muito claro? Tudo bem? Então vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pelos teus poderosos feitos na história da humanidade, te louvamos porque o Senhor levantou homens no passado para retornarem às tuas escrituras e assim, guiados pelo Senhor, romperem com a igreja da época que estava totalmente distorcida, longe do Senhor, e assim veio a reforma protestante. Nós te louvamos porque hoje somos herdeiros deste movimento, com todos os benefícios, ó Pai, que o Senhor fez estes homens usarem para glorificar ao Senhor. Pedimos que nos dê agora igual compreensão dessas coisas, para que neste mundo nós brilhemos a luz de Cristo por onde quer que nós passemos. Abençoa-nos, portanto, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor e à Tua Palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.